Vigia de Nazaré é banhada pelo rio Guajará-Mirim, ou Furo da Laura, que separa o continente da ilha de Colares ao sul da Baía do Marajó. Tem uma população de 54.650 habitantes, segundo a estimativa do Censo-IBGE 2021. Um dia já foi a Vila de Vigia, ou mesmo Vila de Nossa Senhora de Nazaré da Vigia. Vigia, no período de sua fundação, exercia um papel fundamental para as aspirações dos colonizadores portugueses que construíram no local um posto fiscal para controlar as embarcações que abasteciam Belém. Aliás, Vigia foi fundada antes mesmo de Belém, no dia 6 de janeiro de 1626, ou seja, 6 dias antes do então polo populacional mais importante da Amazônia. Para ficar bem claro, foi criado aqui um posto militar com o propósito de vigiar a movimentação comercial que provinha do rio como passagem para o principal centro comercial da época. Na atualidade, Vigia tem na pesca e no comércio duas forças que movimentam a economia local. E para quem visita Vigia, essa frente da cidade realmente chama atenção, porque tudo leva para esse lugar, né? Pela movimentação que tem, pelo aspecto visual que sempre agrada, né? Esse contato com o rio é sempre muito interessante nas cidades do interior, no caso Vigia. Então, assim, é super recomendado que o dia que você for a Vigia, conhecer a frente da cidade, que é sempre uma atração, é um atrativo à parte. Aqui nós estamos aqui próximo à Igreja Madre de Deus, né? E aí tem algumas edificações aqui que lembram aquela... Bom dia, bom dia. Que lembram a época mais próspera aqui de Vigia. Essa casa aqui, por exemplo, né? Essa casa número 34 aqui. Ah. Essa casa aí é de uma personagem ilustre de Vigia, né? Francisco Quintino de Araújo Nunes, ele morou nessa casa. Foi ele que fundou essa sociedade aí no lado, que é a primeira sociedade literária beneficente do norte do Brasil, com 152 anos hoje, 153 anos hoje, ainda em atividade, né? Então aqui é uma casa de 1912. Ali já é uma casa também da época. Aquela lá. Ela é mais antiga, mas ali naquela casa ela tem uma denominação que lá você sabe destacar o poder aquisitivo da família. Essa casa era de um comerciante da Vigia, o seu Esteves Terra. É uma casa que tem eira e beira. Naquela época, a fachada da casa, ela dizia a posição financeira daquela pessoa que morava lá. Uma casa que tem eira e beira é uma casa de uma pessoa importante no comércio local. E hoje fala-se popularmente que fulano não tem eira nem beira, que é liso. Isso, entendeu? E aquela casa bem ali? Lá era o colégio do jesuíta, né? A casa e o colégio do jesuíta era todo esse quarteirão aqui, que desapareceu em 1977. Hoje é as Irmãs do Preciosíssimo Sangue, é o colégio, o educandário Nossa Senhora das Neves e a residência dela. Ou seja, o colégio era aqui e a igreja era no lado. A igreja era do colégio, né? Então houve a necessidade de se construir uma outra igreja para atender a população, que é a igreja de pedra que ficou inacabada. Tá, beleza. E aquela edificação ali? Aquela lá também é um casarão antigo, né, da época. Aqui nesse contexto todinho, apenas o casarão lá, né, também é da mesma época dessa daqui, 1912, 1912. Uma vinculação muito forte com o ciclo da borracha, né? Sim, exatamente. Lá era olha, o tamanho da residência, entendeu? Assim como a fachada dava a denominação do poder aquisitivo da família, o tamanho também da casa também mostrava o poder aquisitivo da pessoa. Uma casa grande, né? Hoje você não encontra uma casa assim, cheia de portas, janelas, grandiosas como são. Hoje as edificações são bem pequenas, né? E bem mesmo, as dimensões bem definidas. Então aqui nós temos a casa lá era o comércio do seu Esteves Terra, que morava ali. Agora é residência, mas também era comércio e residência lá, né? Então aqui ainda tem essa respinga ainda do patrimônio cultural de Vigia. Olha, antes do Raul me responder sobre essa questão de qual é a cidade mais antiga do Pará, eu queria mostrar aqui esse lugar chamado Trem de Guerra. O que é esse lugar, Raul? O que é que ele representa na história de Vigia do Pará? O Trem de Guerra, ele é uma casa do tempo da cabanagem, entendeu?
A cabanagem aconteceu aqui nesse local. Tanto o primeiro ataque cabano quanto o segundo ataque cabano, ele tem uma referência muito forte com a cabanagem. Trem de guerra, porque aqui era uma casa-quartel. Naquela época, onde eram guardadas as armas e as munições, eles chamavam de guerra. E aqui morava o juiz de paz João de Souza Ataíde, era a residência dele, que ele era o juiz de paz da cidade. O juiz de paz era quem administrava o município. E no período da cabanagem, foi aqui que as autoridades se refugiaram do movimento cabano, entendeu? E quando os cabanos vieram para tomar vigia, no segundo ataque, eles vieram para cá para o trem de guerra, porque aqui eles encontraram as autoridades que eles queriam destituir, né? A cabanagem nada mais foi do que um movimento de reivindicações sociais, porque naquela época os mais pobres eles não tinham acesso à saúde, à educação, ao assistencialismo social, então eles eram banidos da sociedade, e por essa razão, e deles serem as pessoas mais humildes, quem produzia para com que a vila prosperasse, e eles se revoltaram, né? Aí foi o maior movimento revolucionário de cunho popular do norte do Brasil, né? Aconteceu em Belém, aconteceu em Vigia, em Cametá, e em Vila do Conde, lá em Barcarena, né? Essa aqui é a sala da Câmara Municipal de Vigia. Olha só. E ali tem o quê? Aquilo ali é uma pintura do que teria sido, por exemplo, um dos motins, uma das guerras aqui em Vigia, é isso? Ela retrata a cabanagem, né? Como você pode observar aí o fundo, isso é uma obra de arte do artista plástico Gerson Pinto e Silvio Guedes, baseado nos motins políticos. Eles retrataram a cabanagem desta forma. Como você pode observar, os cabanos eram pessoas bem humildes, né? E lá atrás você vê as autoridades, os vereadores, né? A Guarda Nacional e a revolta dos cabanos, da forma como aconteceu aqui nesse prédio, né? Aqui nesse prédio. Ah, aqui nós estamos na frente do trem de guerra. Sim, tá. Trem de guerra. A Igreja de Pedra aqui está localizada na cidade de Vigia de Nazaré, conhecida também como berço da Amazônia, porque o Pará começou aqui. Não é uma primeira edificação, é uma segunda edificação de igreja em Vigia. A primeira é a Madre de Deus, construída pelos jesuítas também. Aqui a Igreja de Pedra, ela é de pedra porque foi uma construção que ficou inacabada, né? Bora dar um pouquinho? Quando os jesuítas fizeram a primeira igreja matriz, havia necessidade de construir uma igreja que atendesse à comunidade, porque a igreja matriz era a igreja do colégio dos jesuítas. Então, por isso, eles escolheram esse local, que era o local que ficava no centro da cidade e a parte mais alta. E essa construção começou em 1739 e foi até 1759, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, e aqui não era diferente. E também foram presos e expulsos daqui. E a obra ficou inacabada. O que nós temos aqui, essa parte branca, esse frontal que fechou aqui o arco cruzeiro, isso já foi feito na década de 50. Nos anos 30, teve um intendente do município chamado Jorge Correia. Ele mandou demolir as paredes laterais da nave central para construir o carro-de-arrimo da cidade e os alicerces da usina de Forceluz. E já nos anos 50, uma família devota do Bom Jesus, eles esmolavam, faziam vendas de mingau, sorteios, e com esse dinheiro eles fizeram essa parte aqui, um pratibando lá em cima, fizeram um coro, para com que a capela pudesse funcionar normal na sua parte litúrgica. A capela do Bom Jesus, ela é uma capela porque o que restou foi apenas a capela-mor de uma igreja, que é essa parte aqui, onde nós cultuamos a imagem do Bom Jesus dos Passos, que foi a única imagem que não foi trazida pelos jesuítas. Ela foi uma imagem trazida pelos frades carmelitas descalços, que aqui tinham seus pistos e cultuavam. Eles não demoraram muito, a imagem ficou. Como a casa deles era a proximidade da igreja, a igreja foi denominada de Bom Jesus dos Passos, como patrono da igreja. Aqui hoje tem todas as partes litúrgicas, né? Missa, preparação de batizado, de primeira Eucaristia, texto dos homens, tudo que uma igreja tem, aqui também funciona. Olha só, a Igreja de Pedra foi construída por escravos, né, negros e indígenas, né, Raul? A construção dessa igreja, ela teve a participação do índio, dos escravos, dos negros, porque os jesuítas vieram com o objetivo de catequizar os índios. Então, naquela época, a educação era dada em forma de catequese. E em retribuição à catequese que os índios, os negros recebiam,
eles trabalhavam nas edificações que os jesuítas tinham aqui em Vigia, né? Não foi um trabalho escravo, que eles eram contra a escravidão. Então, eles vieram de uma forma de gratidão por terem recebido a catequese, e aí eles trabalhavam nas obras dos jesuítas, né? Olha, o Sernambi é uma ostra marinha, aqui tem uma conchazinha. O Sernambi é essa ostrazinha, parece uma ostra pequena, né? Ela era, como eu falei, ela era torrada, pilado, aí depois de produzir o cal, ele misturava com o barro, olha. É uma concha. A engenharia da época era fantástica, né? E até hoje está de pé, né? Hoje nós precisamos de uma boa fundação, de um ferro grosso, cimento e aquela coisa toda. Agora, as paredes são largas, elas têm um objetivo, elas não são largas porque eram daquela época, não. É porque nessas paredes, por exemplo, aqui nós temos 2 nichos, ele é encaixado na parede. Então, para encaixar um nicho na parede, ela tem que ser larga. Ali nós temos um lavabo de pedra de mármore, de Lioche, que servia à igreja quando o padre chegava para as celebrações, ele purificava a mão. Então tinha que ter uma pia, uma coisa com água. Naquela época não tinha água encanada, era um tanque que ficava dentro da parede, que era fornecido água através de uma conchazinha que tem ali, e aí servia a igreja. Então as paredes são largas por causa disso. Então muitas igrejas também têm armários embutidos na parede. E ela não é a única de pedra. Todas as edificações do século XVII e do século XVIII eram de pedra. Agora essa desponta, porque ela não foi concluída, ficou sem o reboco, ficou sem o telhado. Sem Tem uma história muito interessante por trás dela, né? Tem muito. E os turistas, quando chegam aqui, eles... é o cartão postal de Vigia. Vigia é representada pela Igreja de Pedra, assim como Bragança é pela Marujada. Vigia é a Igreja de Pedra, Belém é o Ver-o-Peso, Santarém é o Terra do Chão. Quer dizer, esses atrativos turísticos, eles são o cartão postal e o passaporte do município. Passa na televisão a praia, o Terra do Chão, é Santarém. Passa a Marujada lá na televisão, é Bragança. Passa a Igreja de Pedra na televisão, é Vigia. É verdade. Olha, e conhecer Vigia foi demais, né, irmão? A Igreja Amada de Deus, um lugar que você vai passar por lá, que vale a pena um registro, se você estiver acompanhado de um guia, como nós estivemos lá com o Raul Lobo, que deu realmente um show de conhecimento sobre esse lugar, com uma importância muito grande para a história do Pará. Até porque, como disse, nós mostramos no vídeo, foi fundada antes mesmo de Belém, a capital do estado do Pará. Uma importância grande, estratégica inclusive. E olha, para finalizar esse vídeo aqui, essa imagem, esse contato com o rio do rio Guajará-Mirim, que fez essa cidade ser importante, né? Porque aqui era um corredor que levava até Belém, naquela época, florescendo para a Amazônia. Pessoal, olha, foi uma experiência incrível, lembrando que no próximo vídeo vou mostrar para vocês o mercado municipal com a tradição do pescado. No próximo vídeo.